Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos e a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nesse final de tarde, início de noite, de terça-feira, que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui na sua presença. Eu confesso que é motivo de muita alegria estar aqui ministrando a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande, e os anos vão passando, mas sempre parece a primeira vez, por causa da responsabilidade que é, obrigado. A responsabilidade que é transmitir a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glórias a Deus. Enquanto você procura e acha, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado pela confiança mais uma vez que o Senhor tem para comigo. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, minha família, meus filhos, que são bênção de Deus. É a base do nosso ministério, é a família. E também quero agradecer, assim, agradecendo a minha família. Também louvo a Deus pela vida de cada um dos meus pastores aqui presentes, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma responsabilidade muito grande estar aqui ministrando. Eu sei que qualquer um dos senhores aqui poderiam estar. Então peço que você interceda e receba aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Quem quer continuar ouvindo Deus falar aqui no nosso meio? Glórias a Deus. Eu quero também louvar a Deus pela vida da nossa igreja na DEF Vila Nova de Gaia, lá no Porto. Estão cultuando agora, mas também alguns estão acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um deles, que Deus permitindo, na quinta-feira alguns jovens vão vir, na sexta-feira, Deus permitindo, vamos estar com um autocarro de 49 lugares, vão vir de lá. E vai ser uma bênção de Deus. Eu creio que Deus vai operar maravilhas em nosso meio. Então, eu agradeço a igreja de forma geral. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 16. Glórias a Deus. Capítulo 16. 16. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai falar conosco, continuar falando conosco. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e o versículo 15, que diz assim: E disse-lhes a ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Vou repetir. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus irmãos e irmãs, é verdade que nós estamos diante de uma palavra muito, muito conhecida por todos nós. Uma passagem que já ouvimos muitos ensinamentos poderosos acerca dessa palavra. E diante desse contexto maravilhoso que ora acabamos de ler, por isso que eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ver que todos aqui que gostam de escola bíblica para todos, que gostam de culto de ensinamento da palavra, sabe o que eu vou dizer agora? Que nós estamos diante de uma palavra conhecida, e também que existem esses 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros evangelhos, todos aqui já sabem, só vou lembrar, que são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, que eles têm uma visão semelhante, dentro de uma ótica semelhante, porém ele tem a mesma direção, ele vai dentro da mesma perspectiva. Isso, Mateus, Marcos e Lucas vem dentro de uma mesma visão, de uma mesma perspectiva, porém eles têm características distintas uma da outra, embora tenham visões e preceitos semelhantes. Você que gosta de Bíblia, que nós estamos lendo a Bíblia, mais uma vez sabemos que muitas passagens que Mateus registra, Marcos também registra, assim bem como Lucas também, porque eles trazem ensinamentos parecidos dentro de uma mesma perspectiva, dentro de uma mesma visão, porém algumas
distinções entre um e outro. E o quarto evangelho, aqui é um breve resumo, o quarto evangelho é o evangelho de João, que nós já vamos entrar em alguns detalhes aqui também. E aqui nós sabemos, aqui eu vou relembrá-los, que o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, ele foi escrito, Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Pastor Tiago, por que o senhor está falando isso? É porque você já vai entender, para a gente entender quem é Jesus, nós precisamos passar por essas palavras agora que nós vamos mencionar. Então Mateus, ele escreve direcionado para os judeus. E uma prova disso, temos muitas provas, uma prova disso é que ele apresenta Jesus como rei dos judeus. E você que lê ali Mateus, você percebe que Mateus, ele enfatiza muito fortemente a questão da genealogia, porque o judeu prezava por isso. Então ele vai buscar dentro dos seus ensinos, daquilo que ele foi divinamente inspirado por Deus, demonstrar para o seu público-alvo, porque sabemos que Mateus, ele estava sendo inspirado por Deus, mas já vale aqui uma ressalva, que ser inspirado por Deus não quer dizer que Deus rouba a nossa consciência. Eu posso estar cheio do Espírito Santo de Deus, ser inspirado por Ele, mas não quer dizer que eu perco a consciência. E tem muitos lugares por aí que a gente conhece, que pregam um falso evangelho, que pessoas parece que perdem a sua consciência, mas quando o Espírito Santo toma a nossa vida, nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. Amém ou não amém? Então ele está sendo inspirado por Deus para escrever mais. Dentro da sua consciência ele sabe qual é o seu público-alvo, qual é a direção daquilo que ele está escrevendo. E como ele está escrevendo para os judeus, ele vai trazer características importantes da genealogia de Jesus. E dentro da genealogia, ele vai querer demonstrar para os seus leitores que Jesus vem de uma linhagem real. Ou seja, querendo demonstrar para os judeus que Jesus não é qualquer um, que Jesus vem de uma linhagem real, que ele é o rei dos judeus. Ou seja, ele apresenta o evangelho dentro dessa perspectiva, apresentando Jesus como rei dos judeus, uma linhagem real. E também vale aqui ressaltar que o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que ele vem mencionar e trazer um maior volume do que Marcos e Lucas, maior volume de citações do Antigo Testamento. Então Mateus vai trazer muitas citações do Antigo Testamento para trazer aplicações e ensinamentos para os seus ouvintes, ou seja, para aqueles que iriam ler a palavra. Então ele tinha como alvo trazer a biografia do próprio Cristo, mas trazendo dentro de uma visão que ele sim é o rei dos judeus. E aqui vale também ressaltar de informação que, para quem não sabe, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, Marcos apresenta Jesus já não como o rei dos judeus, mas apresenta Jesus como servo sofredor, porque Marcos está direcionando a sua mensagem, ele está sendo divinamente inspirado por Deus também, mas com consciência que a sua mensagem é direcionada principalmente para os romanos. E pode parecer um pouco contraditório, porque Mateus apresenta Jesus como rei e Marcos apresenta Jesus como sofredor. E aí dá na mente de algum leitor, vai pensar, mas como? O rei dos judeus vai sofrer, um servo sofredor, mas Marcos, ele não se embaraça com isso, ele está sendo inspirado por Deus para escrever e trazer ensinamentos para nós. Então nós vamos ver que ele concentra, no caso de Marcos, ele concentra a sua mensagem para o seu público-alvo, falando mais sobre as obras do que o ensino. Marcos, claro, obviamente que ele ensina, mas ele está mais direcionando a sua mensagem para as obras de Jesus, apresentando ele como servo sofredor. Assim como Paulo escreve a Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, humilhando-se e obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, Marcos apresenta Jesus como alguém que não veio para ser servido. Vou repetir. Ele não apresenta Jesus como aquele que veio para ser servido, mas sim servir. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E agora Lucas, todos aqui já sabem, gostam de Bíblia e sabem, só estou lembrando que Lucas escreve a Teófilo, e ele é um homem grego, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. Para quem não sabe, naquela altura,
havia uma cultura muito grande entre os gregos, em que eles não acreditavam que um Deus poderia estar num corpo corruptível, poderia estar dentro de um corpo suscetível a erro, a pecado. Então eles não conseguiriam, eles criticavam e batiam de frente contra a divindade do próprio Cristo, porque não acreditavam que Cristo poderia ser o próprio Deus, porque ele estava numa forma humana. E aí Lucas também vai escrever o Evangelho direcionando, mostrando que Jesus é o homem perfeito. Vou repetir, Lucas vai direcionar para os gregos, dizendo que Jesus era perfeito. E vale aqui ressaltar um parênteses, que Lucas, diferente de Mateus e Marcos, Lucas apresenta pelo menos de 10 a 11 vezes momentos que Jesus está orando. E Marcos e Mateus revela pelo menos de 4 a 5 passagens que Jesus está orando. Por quê, pastor Tiago? Porque Lucas entende que não tem como a gente ter uma vida firme na presença do Senhor se nós não tivermos uma vida de oração. Então ele vai mostrar que Jesus, embora suscetível a sofrer tudo que nós sofremos, mas ele é o homem perfeito, ele não pecou, ele permanece sendo o mesmo Senhor. Lucas apresenta como um homem perfeito, apresentando para os gregos, quebrando aquele protocolo, a qual eles estavam querendo dizer que Jesus não era Deus. E aqui, para finalizar essa parte, agora o quarto evangélico, o evangelho segundo escreveu João, que justamente João, ele é um pouco mais, pastor Santos, ele é um pouco mais profundo do que o próprio Mateus, porque Mateus vai buscar justificar quem é Jesus através da genealogia, mas João, ele vai lá atrás, ele volta lá no princípio, ele não foca na genealogia, mas ele vai mostrar que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, oh Espírito Santo de Deus, e ele está presente aqui no nosso meio. Então ele vai apresentar Jesus dentro da divindade de Jesus, mostrando que Jesus sim é Deus. Então aqui, quando João vai escrever isso, ele vai mostrar que desde o princípio Jesus é Deus. Então ele usou muitas vezes, você que gosta de Bíblia também sabe, que João, ele usa muitas vezes no livro que leva o seu nome, no Evangelho segundo escreveu João, por vários momentos falando eu sou, como por exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo? Que não é ninguém vai ao Pai, não, ele diz ninguém vem ao Pai, porque ele entende, porque se ele fala ninguém vai, ele está direcionando para outro foco, mas ele está dizendo não, quem vem a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É João defendendo e declarando que Jesus, ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é a ressurreição e a vida, que ele pode fazer, que ele transforma, que ele liberta, que ele restaura, que ele levanta, que ele ressuscita, ele é o alimento, ele sacia a nossa sede, ele é o nosso Deus poderoso. Meus irmãos e irmãs, e diante deste breve relato, Mateus, que é o que nós vamos falar aqui agora, Mateus agora, ele vai escrever, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve direcionado aos judeus. E um ponto importante, que quando Mateus vai falar sobre o reino, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Por quê? Porque na cultura dos judeus, até hoje isso, eles tomam um cuidado muito grande. Por isso que há várias nomenclaturas, vários conceitos de se direcionar a Deus. Então ele vai falar o reino dos céus, justamente buscando preservar. Porque imagina, vamos aqui fazer um raciocínio lógico. Imagina eu sendo judeu, eu vou fazer uma leitura, a carta é direcionada para mim, e de repente eu vejo uma liberdade falando sobre Deus. Então Mateus estava preocupado com isso. Isso aqui é tremendo, poderia falar muito sobre isso. Por quê? Porque ele toma um cuidado para quem vai ler aquilo que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo.
não é qualquer tipo de mensagem, não é de qualquer jeito. Então ele entende que ele precisa tomar cuidado e direcionar a sua mensagem para os judeus. Até aí tudo bem, meus irmãos? E aí outro ponto interessante, que também esse texto que ora acabamos de ler, você que está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 16 de Mateus, nós vamos ver que pela primeira vez no Novo Testamento é mencionado o nome igreja. E neste momento em que eles estão reunidos, eu fico aqui imaginando, depois que Jesus, o texto vai dizer, a partir do versículo 13, que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, para quem não sabe, Cesareia de Filipe é partes da Cesareia de Filipe, e ela era uma região majoritariamente habitada por gentios, ou seja, muitos judeus acreditavam que aquela região, que aquele povo que não era judeu e sim gentil, eles eram um povo amaldiçoado, não tinham contato, relacionamento com quem morava naquela região. Então Jesus, eu acho interessante, eu quero até usar essa nomenclatura, que ele faz uma espécie de um momento de convenção, uma assembleia geral extraordinária, e vai convocar os seus discípulos. E é interessante, quando ele convoca os seus discípulos, ele vai escolher partes da Cesareia de Filipe. E quando ele vai se reunir com os discípulos, no momento de intimidade, de comunhão entre eles, ele vai perguntar para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Ele vai abordar os discípulos perguntando nessa assembleia extraordinária, perguntando: quem que o povo está dizendo que eu sou? E de repente, você que está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que eles vão trazer inúmeras respostas, direções de quem que o povo está dizendo que Jesus é. E a primeira pauta da reunião é saber quem os homens dizem ser o Filho do Homem. E aí a primeira resposta que vem é João Batista. E aqui João Batista, é interessante esse ponto, porque que o povo confunde, olha para Jesus e enxerga ele e diz que ele é João Batista. Porque, a título de informação, João Batista, ele tinha uma idade muito parecida com Jesus, e ele vem da mesma família terrena de Jesus. E a mensagem de João Batista era uma mensagem aqui, dentro desse contexto, capítulo 16, já tinha aproximadamente 2 anos de ministério de Jesus. João Batista já havia morrido, e alguns acreditavam que João Batista havia ressuscitado e que ele seria o próprio Cristo, mediante a sua palavra de exortação, mediante a sua palavra que não acariciava o ego humano, mas ele aplicava a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho. E aí eles olham para Cristo e vão assimilar ele, vão colocar ele como se fosse João Batista. Ele tinha aparência, a palavra. Mas algo interessante, meus irmãos e irmãs que me ouvem, quando Jesus aborda nessa reunião extraordinária os seus discípulos, ele vai perguntar: quem eles dizem que eu sou? E quando eu leio essa expressão aqui, é interpretação de texto, nós vamos ver que ele não está perguntando o que eles dizem que eu sou ou que eu faço. Jesus está perguntando quem eles dizem que eu sou. Jesus não está perguntando quem que eles acham que eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não. Jesus está perguntando quem que eles estão dizendo que eu sou. E sabe o que é interessante, meus irmãos? O que está acontecendo hoje no nosso meio? Muitas pessoas estão andando com Jesus, estão vivendo milagres, estão vivendo os ensinamentos, estão sentados ouvindo a palavra, mas de fato não sabem quem é Jesus. Denominam Jesus pelas suas operações de milagres, denominam Jesus como aquele que faz milagres e maravilhas somente, exclusivamente. Não. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão buscando sinais. Por isso que muitos também diziam: quem eles dizem eu sou? E os discípulos vão responder nessa reunião extraordinária, dizendo: uns estão dizendo que tu é Elias, uns estão dizendo que tu é Elias. Por quê, pastor Tiago? Porque Elias era caracterizado por sinais, era profecia acerca de Elias. Malaquias 4:5
você pode ler em casa. Malaquias 4 e 5 vai dizer que virá vai falar sobre Elias. Então eles acreditavam que Jesus era Elias, não somente por cumprimento da profecia em Malaquias 4 e 5, mas também porque onde Jesus passava tinha cura, onde Jesus passava tinha milagre, onde Jesus passava tinham sinais, tinham maravilhas, porque onde Jesus passa é assim mesmo. O coxo anda, o cego enxerga, o mudo fala, o morto ressuscita. Oh, Espírito Santo de Deus, aquele que está aprisionado, algemado, ele é liberto, porque ele tem poder no céu, ele tem poder na terra, ele tem toda a autoridade em suas mãos. Sinais. Mas o problema hoje é que todos estão procurando somente os sinais. Eles olham e dizem: uns estão dizendo que tu é Elias. Tá bem, o que mais? Eu imagino Jesus dentro de um diálogo que eu estou conjecturando. E aí, de repente, vem um abordando, falando também: alguns estão dizendo que tu é Jeremias. Jeremias, que é um pouco complicado poder fazer a ligação, o porquê que estavam assimilando Jesus como Jeremias. Mas, olhando, analisando a palavra, nós podemos perceber que Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos. E o ministério dele foi marcado por profecias. E aí ele também fazia previsões. Muitas das coisas que Jeremias profetizou, muitas visões que ele teve, muitas revelações, os seus olhos não viram se cumprir. Jeremias profetizava, ele era profeta, conhecido por alguns das previsões. Ele profetizava sobre algo que iria acontecer, porém ele não viveu, não foi testemunha ocular da realização de inúmeras das profecias que ele mesmo liberou, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então eles vão olhar para Jesus e dizer: tu és Jeremias. E aí parece que a conversa acaba por aí. Mas os discípulos vão responder Jesus ainda dizendo: ou um dos profetas. Vou fazer uma síntese aqui. Uns estão dizendo que tu tens a palavra. Uns estão dizendo que a tua palavra é forte como João Batista, que tu pregava com autoridade, com unção, até parecido, da mesma linhagem. Ele vem no mesmo segmento, pregando uma mensagem similar. Então, uns estão dizendo que é isso, e outros estão dizendo que o teu ministério é marcado por poder, que o teu ministério é marcado por sinais. E o que mais? E outros também estão dizendo que tu é o profeta das previsões, falando sobre coisas que irão acontecer, porém ainda não aconteceram, são profecias futuras. E aí, quando tudo isso acontece, para nós entrarmos aqui, Jesus ouve atentamente a mensagem de cada um deles. E aí Jesus termina essa primeira pauta da AGE ou AGO. E quando eles acabam de conceituar aquilo que o povo diz que Jesus é, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: e vocês? Os de fora, aqueles que vêm só em busca de milagre, de multiplicação do pão, eu até entendo eles. Eu até entendo que eles não conseguem conceituar quem eu sou. Mas e vocês? É uma pergunta retórica aqui para a igreja. E você? Você que canta, e você que prega, você que toca no ministério, você que está comigo todo dia vendo milagres eu operar, você que dorme debruçado sobre os meus braços. Ai, Espírito Santo de Deus. E vocês que estão aqui, quem vocês dizem que eu sou? Eu sinto um temor de Deus aqui nessa noite, porque papai falou para mim: meu filho, tem muita gente que vê sinal, tem muita gente que tem uma boa oratória,
Tem muita gente que sabe de cor e salteado. Tem muita gente que sabe, que prega, que fala, mas não é isso o passaporte para o céu. Tem que me conhecer de verdade quem eu sou. Eu sinto uma graça de Deus aqui, porque Ele falou para mim: meu filho, é a última hora da igreja aqui na terra. Nós somos os ceifeiros da última hora. E Deus está dizendo para mim e para você: você sabe quem eu sou? Ah, pastor, eu sei. Eu tenho 30 anos de crente. Eu tenho tanto isso e aquilo de graduação. Eu vou falar porque o Espírito Santo ministrou forte aqui no meu coração. Ele falou assim: meu filho, tem muita gente, eu falo de forma geral, igreja de forma geral, que canta até bonito, prega bonito, faz até sinais, previsões, profecias, mas muitos ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que, pastor Tiago? Porque muitos dirão naquele dia: eu preguei em teu nome. É fazer. Eu curei em teu nome. É fazer. Eu operei milagres em teu nome. É fazer. E o Senhor está perguntando para alguém aqui: e quem você é? Não estou perguntando o que você faz, porque o que você faz todo mundo pode ver, mas quem você é diante da minha presença? Eu vou repetir porque pode ser um pouco duro, mas é o que a gente tem para hoje. Papai está falando: vão parar de teoria, de falar que conhece, mas não conhece. Deus está dizendo: é a última hora da igreja aqui na terra. Ele está dizendo: você vai conhecer quem eu sou de verdade. Aleluia. Quem crê nessa palavra, libera uma palavra de adoração para Ele. Eu não estou perguntando o que você faz, mas quem que você é diante de mim quando ninguém te vê lá dentro daquele quarto. Eu não estou falando de dons e talentos, porque a gente gosta de colocar grau de espiritualidade conforme do que as pessoas fazem. Mas Jesus está dizendo: não quero só que faça, eu quero que seja, eu quero que me conheça, eu quero que viva a minha palavra, eu quero que viva em santidade na minha presença. Não adianta ter uma voz aveludada, não adianta ter uma oratória, porque até os coaches da internet eles têm. Mas Jesus está dizendo: é tempo de intimidade, comunhão, relacionamento. É tempo de intimidade com aquele que vive e reina para todo sempre. Papai falou para mim: meu filho, é o tempo da minha igreja de muitos conhecerem quem eu sou de verdade. Jesus termina a pauta da reunião. Tá bem. Esse povo aí está dizendo quem eu sou, tá bom. Resposta não foi convincente. Eles estão procurando poder, sinais, previsões. Mas vocês que estão aqui comigo todo dia, estão festejando, se alegrando. Agora aqui é a intimidade, que eu acho interessante. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque Jesus não está preocupado com o que os outros dizem. Não, porque Jesus, não é o que os outros dizem que define quem Jesus é. Vou repetir, é simples. Não é o que os outros dizem que definem quem Jesus é. Então por que, pastor, que o Jesus está fazendo essa pauta dessa reunião tão importante, perguntando para os discípulos? É porque Jesus entende que os de fora realmente muitos não compreendem, mas os da casa, o que está acontecendo? Eu quero saber se vocês sabem quem eu sou de verdade. E de repente, eu estou com mais carne trêmula aqui, porque papai disse para mim: meu filho, até o final deste culto,
Muita gente que não me conhece, só ouviu, mas agora os olhos vão ver aquilo que eu vou fazer aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí parece que eu vejo conjectura. Todo mundo que gosta, que ama a Bíblia faz isso, imaginando como foi ali o diálogo, né? Um olhando para o outro, João, apóstolo do amor, tantos outros discípulos ali naquela reunião, mas ninguém dirige a palavra ao presidente. E de repente um se levanta no meio deles, que a gente conhece muito bem, e vai dizer, vai buscar conceituar quem eles acreditavam que Jesus era. E ele vai responder. Você que está com a Bíblia aberta vai ver. Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante isso, porque você vai analisar os outros evangelhos, você vai ver que Marcos, ele vai falar, ele vai trazer esse mesmo contexto. Porém Marcos não vai, ele vai parar só na primeira parte. Ele vai dizer, Marcos vai dizer que Pedro responde para Jesus que ele é Cristo, e acaba. Mas Mateus, ele vai um pouco mais além, na resposta que Pedro deu a Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí eu fico imaginando aquele momento, no intervalo entre um versículo e outro, entre um levantar a mão e dizer, responder, olhando para o outro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai responder: Bem-aventurado és, feliz é. E aí se a gente parasse por aqui, feliz é. Eu fico imaginando Pedro ouvindo isso: Tu é bem-aventurado. Tu é bem-aventurado por quê? Não, porque Jesus está dizendo, o líder está dizendo, o presidente está dizendo que você é bem-aventurado. É mesmo. E aí um olhando para o outro: Tu és bem-aventurado. E Pedro olhando para si mesmo. E aí Jesus vai complementar a resposta a Pedro, dizendo: Eu sou, tu és, eu digo que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, vírgula, não acaba aí. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não, vou falar para você um pouco mais claro. Ele está dizendo assim, ó: Tu só sabe quem eu sou, não porque você é o bom, não, porque se acaba por aí, tu é bem-aventurado. Talvez Pedro por olhar: eu sou o cara. Se não fosse eu nessa assembleia, ninguém saberia. Daí Jesus vai dizer: Não, tu é feliz, tu é bem-aventurado, mas porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não é baseado no teu conhecimento, não é baseado nos teus anos que está me seguindo, mas tu sabes quem eu sou, porque o Pai revelou a ti quem eu sou. Meu Deus do céu, Deus está dizendo aqui, Jesus está respondendo para Pedro: Pedro, tu és bem-aventurado, não porque, aqui eu estou aplicando para nós, não é porque você canta bem, não é porque você vai ser o líder da igreja primitiva em Jerusalém, não. Tu não é bem-aventurado por causa disso, porque tu é o grande, não. Pedro, tu só sabes quem eu sou, porque o Pai revelou quem eu sou. Não foi carne, não foi sangue, ou seja, não é mérito teu. Não é você que faz, não é você que pode, porque a honra, a glória e o louvor continua sendo de Deus. Pedro, Simão Barjonas, como tu respondeu perfeitamente quem eu sou. E aqui eu vou resumir. Cristo, a palavra Cristo fala de ungido.
o ungido. E quem recebia a unção era rei, sacerdote, profeta. E a unção vinha com o propósito de capacitar para fazer algo para o reino. Vou abrir um parênteses. Unção é para receber capacitação para fazer algo para Deus. Unção não é para eu crescer. Unção não é para Deus dizer, ó, tu venceu, tu és o cara, não. Unção é capacitação para fazer algo, ou seja, Deus só unge quem está disposto a trabalhar. Porque Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Ele está dizendo assim, ó, está trabalhando, vai receber a unção. Vou repetir, porque tem alguns que não estão entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que quer ser ungido. Unção é capacitação para fazer alguma coisa. Se você não gosta, se você lidar com a preguiça, unção não é para você. Mas aqueles que estão dizendo, Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui na tua presença. Eu não posso, mas tu pode. Eu não sei, mas tu sabe. Eu sou fraco, mas tu é forte. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a unção de Deus é derramada sobre a nossa. Mas se ele define Jesus como ungido, a resposta seria incompleta. Por quê? Porque unção é rei, sacerdote, profeta. Unção para capacitação para fazer a obra de Deus. Ou seja, se ele parasse por aí, ele estaria dizendo nas entrelinhas que Jesus era um homem, um profeta perfeito, um homem que fazia maravilhas, era um homem de uma forma perfeita. Não era só isso. Não era um homem que era capacitado para fazer algo perfeito. Jesus fazia tudo com perfeição, sim. Mas se ele parasse a resposta por aí, o ungido, Cristo, ele estaria dizendo, ele recebeu capacitação para fazer algo para Deus. E ele faz isso com maestria. Não, mas ele vai fazer a vírgula, e depois da vírgula ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí a resposta de Pedro está completa, porque ele vai dizer assim, tu não é reconhecido só por aquilo que você faz, mas sim por aquilo que você é. Porque o ser é diferente de fazer. Eu vou ser um pouco mais claro. Pode parecer um pouco duro, mas é o que a gente tem para hoje. Papai está falando para alguém. Não é a quantidade do que você faz, mas quem você é. Porque tem gente que faz a coisa certa com a motivação errada. Vou repetir. Porque tem gente que faz a coisa certa, está fazendo certo, mas com a motivação errada. Eu tenho algo para te dizer. Papai não recebe esse tipo de adoração e serviço, porque para ele tem que ser com excelência, para a glória dele, para o louvor dele, para o nome dele ser glorificado. Não adianta querer enganar. Pode enganar homem, pode enganar líder, pode enganar pastor. Primeiramente pode enganar, mas depois o papai, o mesmo pai, ele traz à tona e revela quem é quem de verdade. Porque a gente tem um erro muito grande de qualificar, colocar o grau de espiritualidade das pessoas pela quantidade daquilo que ele faz. Mas tem gente que faz muito, mas não faz nada. E tem gente que às vezes nem pegou a mão no microfone nessa festa da gratidão, mas está lá e Deus conhece a tua intimidade, tua comunhão e teu relacionamento com Deus. Porque tem gente que faz, expõe currículos. É errado, pastor? Claro que não. Mas o Senhor está dizendo assim, tem muita gente que conhece muito da letra, mas o Senhor está dizendo, é a última hora da igreja, além de conhecer mais da palavra. Eu vou falar que o Senhor falou para mim. Porque às vezes tem pessoa que vai ler a Bíblia toda só porque a liderança determinou, orientou. Faz a coisa certa, mas com a motivação errada, ainda murmurando. Se for para murmurar, melhor nem fazer. Porque tem gente que faz para agradar o homem.
que prega e dá uma olhadinha para ver se o povo está recebendo ou não. Porque quer agradar o homem, mas papai está dizendo: não, eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é só com o microfone na mão, mas é com autoridade, é com poder, é com graça, é com unção da parte do Senhor. E aí tem alguns que parece que colocam um grau de espiritualidade conforme a pessoa prega. Se a pessoa prega mais calma, esse não tem unção. Se o outro prega mais rápido, esse tem unção. Quem é você para dizer quem tem unção e não tem? Às vezes eu posso trocar Jesus por Genésio, mas a graça de Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Às vezes eu posso não saber a melodia da música, mas enquanto eu adoro, a glória de Deus invade a igreja. A poder, a cura, a milagre, a libertação, a transformação. Porque quem faz é Ele, quem opera é Ele. Ele é o dono da obra. E aí tem gente que acha que é mais do que Deus, fazendo medida da espiritualidade do irmão, mas nem conhece a intimidade. É aquele que às vezes tu diz que é ungido, nem é. É rejeitado. Mas sabe o que papai falou para mim, meu filho? É tempo de conhecer quem eu sou, não somente aquilo que eu faço, mas quem eu sou. Eu não costumo fazer conexão, gosto de ficar exclusivamente no texto. Mas o Espírito Santo, hoje à tarde, quando estava orando, ele me fez entender de um grande homem, que o próprio Deus deu testemunha dele. Tens visto? Íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. É o inimigo dizendo: é porque dá tudo para ele tem tudo. Ou seja, ele te serve por aquilo que você dá, não por aquilo que você é. E aí Deus permite, você conhece muito bem a história, Deus permite, atinge em várias áreas. Primeiro, filhos. Depois, bens, filhos, a família, o financeiro, conjugal, relacionamento com pessoas. Todas as áreas da sua vida são atingidas. E isso que eu vou dizer agora não é demérito para este homem a qual eu estou falando, não, muito pelo contrário. Eu amo a palavra do Senhor porque Ele mostra tanto os momentos de triunfo como os momentos de fraqueza do homem, porque ninguém aqui é super-homem. E Jó, você conhece, sabe? Ele vai amaldiçoar o dia da sua nascença, quando ele nasceu, porque tem momentos de crise, perdeu filho, família, bens materiais, saúde, conjugal, relacionamento, amigos, todas as áreas atingidas. Ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele vai fazer algumas queixas, algumas indagações, algumas perguntas. E eu estou falando de um grande homem, uma fé tão grande. E de repente chega no capítulo 38. Jesus, Deus, ele rompe o silêncio e vai dizer: Jó, onde estavas tu quando eu fiz os fundamentos da terra? O que Deus está dizendo? Jó, eu não vou responder às suas queixas, eu vou revelar minha grandeza. Porque tem pessoa em busca de resposta enquanto Deus está revelando a grandeza. Talvez a cura não venha hoje, não sei, pode vir. Talvez está até ocorrendo agora, enquanto eu estou aqui ministrando, a cura está chegando. Mas Ele está dizendo assim: eu não vou responder às tuas queixas e indagações, mas eu vou te revelar quem eu sou. Quem que estabeleceu o limite e determinou onda. Tu vem até aqui, daqui para lá é terra, daqui para cá tu tem liberdade. Onde estavas tu, Jó? E Deus vai revelando a sua grandeza. Vai revelando a sua grandeza.
vai revelando o quanto Ele é grande, quem Ele é. E de repente nós chegamos no capítulo 42, se você conhece muito bem. Ele vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele vai um pouco mais profundo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe o que papai está dizendo para alguém? Hoje é noite de papai abrir a visão de crentes aqui. Até hoje tu ouviu. Mas o Senhor está dizendo: é um tempo novo de um avivamento no meio da igreja, a qual não somente ouvirão, mas irão presenciar aquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar. Ele está dizendo: antes, eu estou falando de qualquer um, antes eu só conhecia de ouvir falar. Mas o Senhor não ficou passando a mãozinha na minha cabeça dizendo: Jó, vai passar. Não adianta querer colocar Deus contra a parede, porque isso é impossível. Porque papai disse para mim: meu filho, tem pessoas que entraram aqui dizendo assim: se o Senhor não fizer, eu largo o ministério, não quero mais nada. Larga a liderança, vou mudar de igreja, eu vou cultuar online agora, só em casa. Mas o Senhor está dizendo: não é dessa forma que eu trabalho, não é no teu tempo, não é da tua forma, não é do teu jeito. Porque você sem Deus não é nada, mas eu sem você, eu continuo sendo Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite, porque Ele está dizendo: eu sou Deus do céu, eu sou Deus da terra, eu tenho todo o poder e autoridade em minhas mãos. Quem poderá escapar das minhas mãos? E operando eu, quem impedirá? Papai está se revelando para crentes aqui agora. O Espírito Santo de Deus está movendo vidas aqui. Ele está dizendo: enxuga a lágrima do rosto. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que não ia ter lágrima? Esta leve e momentânea tribulação está produzindo um peso eterno de glória. Oh, Espírito Santo de Deus, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os... Ele está dizendo que nessa última hora da igreja, o grande eu sou está se revelando com grandeza no nosso meio. Não pelos sinais somente, não. É Ele dizendo: eu sou, eu posso, eu faço. Oh, Espírito Santo de Deus. E de repente, nesse contexto todo, para finalizar, que meu horário está chegando, tu és o Cristo ungido, unção para capacitação, para fazer algo para Deus. Mas não é só isso, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus não precisava ouvir isso do discípulo, porque ele ouviu do próprio Deus. Quando ele estava sendo batizado, que houve a manifestação da Trindade, onde o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou: eis aí o meu filho. Jesus sabia quem ele era, mas ele está perguntando: você sabe quem eu sou? Quando alguns olhavam e viram o meu Jesus pelas ruas de Jerusalém, caminhando no findar da sua missão aqui na terra, umas olhavam para Jesus e diziam, com um olhar de tristeza, com choro, e Jesus olhava para elas dizendo: não chore por mim, chore por você. Ele está dizendo bem assim: não, eu sei quem eu sou, mas você também precisa saber quem eu sou.
E de repente, quando Pedro responde para Jesus, Jesus vai responder para ele. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo que tu és Pedro. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Meu filho, ele estava sendo chamado como Simão Bar-Jonas, mas depois que ele conhece e sabe, quando lhe é revelado quem Jesus é de verdade, Jesus também se revela para ele, dizendo assim: ó, já que tu sabes quem eu sou, eu te digo, a tua resposta foi boa, mas agora eu te digo que tu és Pedro. Não é Bar-Jonas, tu és. Nós sabemos a significação do Bar-Jonas, todos aqui sabem, não vou entrar nesse mérito. Mas ele dizendo assim: agora tu és Pedro. Porque quando recebemos a revelação de quem Deus é, a nossa visão se abre e recebemos capacitação para fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. E pasme, senhores e senhoras que me ouvem, muitas pessoas estão servindo, mas não conhecem quem é Jesus. Mas esse, que agora eu concluo aqui dizendo, que ele vai dizer, o próprio João, no Evangelho que traz o seu nome, ele vai dizer que tu és o pão vivo. Ele vai dizer mais, ele vai trazer vários adjetivos, várias afirmações, atributos de Jesus. E no findar, porque João é o último apóstolo, né? O último apóstolo, no findar, quando ele recebe a revelação do livro de Apocalipse, você conhece de Bíblia, sabe? Lá quando ele vai receber a visão de Deus, do que está acontecendo no céu, quando de repente ele ouve uma voz, ele olha para trás para ver o que estava ocorrendo, de repente ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. As suas roupas eram brancas, seus cabelos eram alvos como a neve, os seus pés como latão reluzente, como se tivesse acabado de sair da fornalha. Os seus olhos era como chama de fogo. A sua voz é como voz de muitas águas. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E quando João se depara com a grandiosidade, com a revelação de quem é Jesus, um texto vai dizer que ele cai como morto. De repente o Cristo, esse que eu vos prego aqui nessa noite, ele olha para João e João, ele vai dizer assim para João: João viu, ele estava como morto, mas Deus se revelou: eu sou o que tenho a chave. Eu estava morto, mas hoje estou vivo. Respondendo, quem tu és? Eu tenho a chave do inferno e da morte em minhas mãos. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sou Deus que tem o poder do céu, tem o poder na terra, tem a chave do inferno e da morte em minhas mãos. Eu sou o Deus que me revela para ti. Eu peço por gentileza, você que pode, coloque-se em pé. Eu já vou passar a palavra, mas antes, peço que você feche seus olhos por um instante. Porque o Senhor, o Espírito Santo me move a dizer para alguém: quem você diz que eu sou? Papai está dizendo: você me conhece mesmo? Você sabe quem eu sou? Ele está dizendo para a igreja do Senhor nessa última hora: é tempo. Ele quer mais comunhão, intimidade. Eu louvo a Deus pelo ministério a qual fazemos parte. Mas vocês são todos inteligentes, não precisa aqui ficar me explicando. Papai não fala com as paredes, está falando com alguém aqui. Ele está dizendo assim: é tempo
de conhecer quem é Ele de verdade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder de transformar, de libertar, de restaurar. Não adianta louvar uma coisa que você não sabe. Ele está dizendo: eu estou. Ele ministrou meu coração nessa tarde quando eu estava conversando com ele. Meu filho, eu vou me revelar para crentes aqui. Quem sabe tem 30, 40 anos de crente. Eu não sei qual tua esfera ministerial, não sei. Mas o Senhor está dizendo: eu vou me revelar para a igreja. O grande eu sou, todo-poderoso. E uma igreja que conhece quem Ele é de verdade se prepara. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que conhece o Deus a qual Ele serve. Eu vou ser mais claro: receba cada parte do Senhor e profético para alguém aqui. Deus está dizendo: é um novo tempo na tua vida, na tua casa, no teu ministério. É tempo de viver aquilo que Deus projetou para você. E Ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que conhece quem Ele é. Eu peço que você feche os seus olhos. Eu vou passar para o meu pastor. Tenho mais 40 segundos aqui. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você. Responda, é uma pergunta retórica. Responda para você mesmo. Papai está perguntando: você sabe quem eu sou? Ele está dizendo que é um novo tempo, um tempo de um verdadeiro avivamento. Não só a letra, mas conhecer quem de fato Deus a qual nós servimos. Você crê assim? Deus está dizendo para mim e para você que é o tempo de nós nos santificarmos, buscarmos a sua presença, porque Ele vai se revelar, e aquilo que Ele vai revelar para você vai gerar um impacto tão grande. Aleluia, Jesus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia, Senhor, assim como Jó. Ele disse: não, eu não conhecia, só ouvi, agora eu sei, meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Vem quando, pastor Tiago? Quando é tudo restaurado? Não. No meio das percas. Porque quem conhece quem é Deus de verdade, até na prova reconhece a sua grandeza. Vem para o culto chorando, sangrando, para o altar, mas ainda levanta a mão e agradece, porque sabe que o nosso Redentor vive, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle. E depois que nós sabemos quem Ele é de verdade, se prepara, porque o que Deus fez na vida dele foi muito mais daquilo que ele já havia vivido. E é aquilo que Deus tem preparado para você. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Quantos podem levantar a mão e liberar uma palavra de adoração para esse Deus? Porque Ele está aqui no nosso meio. Eu agradeço em nome de Jesus.